Caríssimos irmãos e amigos, salve Maria! Bem-vindos a mais uma catequese com os arautos do Evangelho. Não é tão raro assim ouvir dizer de algumas pessoas: Seu Padre, eu não me confesso. Não me confesso porque eu digo sempre a mesma coisa. Ou então, eu não me confesso porque até tenho vergonha. O que é que o Padre vai dizer? Então hoje iremos tratar sobre este assunto. Este assunto que é, para algumas pessoas, assim, da reta consciência, um dilema bastante embaraçoso, mas para outras até é um modo muito, claro de justificar a sua pouca prática religiosa. Vale a pena confessar-me se eu digo sempre os mesmos pecados? E isto aqui levanta dois aspectos. Um primeiro é o daquelas pessoas que confessam sempre o mesmo pecado, mas pela simples razão de que não estão profundamente arrependidas. Ou seja, não veem nesses pecados um mal tão grande assim, não acham que vai cair o Carme e a Trindade só por causa disso, de modo que não lutam contra os seus defeitos. Não rezam, não pedem que Deus extirpe o defeito da sua alma, não fogem das situações, das ocasiões próximas, daquelas circunstâncias perigosas. São como aqueles peixes voadores que saltam da água, saltam da água, saltam da água, mas nunca voam. Estão constantemente aos pulos, a tentar como que voar, mas voltam sempre a cair no mesmo. Então, há almas que são peixes voadores. Ficam assim até praticamente ao fim da vida. Porquê? Porque simplesmente não olham para os seus pecados com a profundidade com que deveriam olhar. Mas, por outro lado, agora um outro aspecto da mesma moeda. E é um aspecto mais grave. São aquelas pessoas que não se livram do seu defeito porque se deixaram escravizar pelo pecado. Quer dizer, à força de os praticarem repetidas vezes, deixaram-se como que prender no aguilhão do pecado. Aquilo que o catecismo chama a fomes peccati. Então eles têm uma propensão irresistível para o mal. O catecismo da Igreja Católica é muito claro neste assunto. Ele diz que o pecado arrasta para o outro pecado. Ou seja, ele gera o vício. Da mesma forma que um hábito bom, praticado constantemente, se transforma numa virtude. E nós sabemos perfeitamente que o vício, para se ter originado, significa que nós devíamos ter cortado logo ao início. É mais ou menos como alguém que encontra uma cobra em sua casa. Uma pequena cobrinha, parece quase uma minhoca. Mas, por exemplo, é uma cobra coral. Para quem é do Brasil sabe perfeitamente que a cobra coral é das cobras mais venenosas que existe. Uma cobra pequenininha, coitadinha, não vai fazer assim tanto mal. Pois é. Mas deixe-a crescer mais um pouco e vai ver como ela pode envenenar enormemente a sua vida. Mas alguém agora pode dizer-me assim: está bem, seu padre, é tudo muito bonito. Mas eu, quando me confesso, eu até faço o firme propósito de não mais pecar. E mais cedo ou mais tarde, pumba, lá estou eu, sempre o mesmo pecado. Como é que é isso? Bom, então aqui, caríssimos amigos, chegamos ao cerne da nossa questão. Chama-se pecado capital, que é precisamente anunciado no Catecismo da Igreja Católica. Toda a gente já ouviu falar nos pecados capitais. Quando um penitente se vai confessar, vai à confissão, e tem diante de si um bom confessor, e o penitente apresenta uma quantidade enorme de pecados, os mais variados, habitualmente o confessor falo ver o seguinte: olhe, dentre esses pecados todos que você confessou aqui, são muitos, são variados, qual é aquele mais difícil de combater? Olhe para esse pecado e veja qual é o mais difícil. De repente é aquele que você até nem quer dizer. Ou até deixou passar assim de soslaio. Mas esse é o mais importante. Porquê? Porque é nesse vício ou nesse pecado que está a cabeça. Ou seja, é aí que está a raiz de todos os seus males. E, portanto, não adianta ficar a combater este ou aquele pecado quando você não vai até ao seu fundo mau. Todos nós temos um fundo mau. Pois é aí que está a cabeça de todos os pecados. Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele, ao falar sobre as regras de discernimento dos espíritos, ele diz assim: que o demónio, para nos atacar, ele age como um capitão.
Um capitão que, em campanha, assenta arraiais e vai em torno do castelo para procurar o seu ponto fraco. E assim também, caríssimos irmãos, nós, nas tentações, somos atacados no nosso ponto fraco. Esse ponto fraco, que a Igreja nos ensina a ser o vício capital, é aquele ponto por onde o demónio entra mais facilmente. É propriamente a porta do cavalo do demónio. Ou seja, o pecado capital é o tronco, um tronco que é o principal tronco dessa árvore por onde se ramificam depois todos os nossos defeitos. E nós ou nos conhecemos bem e olhamos e vemos onde é que ele está, ou fazemos uma introspecção sobre a nossa vida, sobre os nossos atos, sobre os nossos pensamentos, ou então nada feito. Nós nunca iremos nos livrar dos pecados, nós nunca nos iremos livrar daquela sistemática confissão da mesma coisa. Há quem se escandalize muito consigo mesmo, porque sempre está a repetir os mesmos pecados. Mas eu deixo que lhe diga uma coisa. É normal a pessoa confessar os mesmos pecados. É normal? É normal, sim, senhor. E porquê que é normal? É normal porque nós temos uma única personalidade. Ou seja, nós temos um modo de ser, ou seja, uma axiologia, um eixo no nosso modo de ser, no nosso modo de agir, no nosso modo de pensar. Ou seja, cada ser humano tem uma psicologia. Se uma pessoa fosse, numa determinada época da sua vida, muito tendente para o roubo, depois, passado 10 anos, era muito tendente para a mentira, depois, passado 10 anos, era muito tendente para a gula, depois para a luxúria, e assim ia variando nos vícios capitais, nos pecados capitais, bom, o que é que eu ia concluir disso? Esta pessoa deve ter algum distúrbio psicológico. Era uma pessoa que padeceria daquilo que chamam em psicologia uma perturbação de personalidade múltipla. Mas não. Nós temos uma só personalidade. E, portanto, dentro dessa personalidade, nós temos um defeito que é o defeito dominante. E esse defeito não muda. Nasce connosco e morrerá connosco. É verdade que ele vem acoplado de muitos outros defeitos, que são congêneres, que às vezes até nos distraem do principal, mas ele não muda. E é por causa disso, e até é natural, que nós sejamos tentados permanentemente nesse ponto, naquele ponto específico. E na medida em que empreendermos ou não mais esforços ou menos, temos de nos confessar. Isso é uma coisa inteiramente natural. Vejam só, se o meu automóvel estiver a apresentar um defeito crónico há um certo tempo, qual é que será a solução mais sensata? Pedir um auxílio de um técnico competente, ou não fazer caso do problema e deixar o carro andar até ao risco de ir a parar no meio da estrada? Pois é. Mas há muitos católicos que agem nesta segunda atitude. Ou seja, pensam assim, seu padre, eu nem me confesso porque é sempre a mesma coisa. É sempre a mesma coisa. Então é mais ou menos como uma pessoa que nunca foi ao médico porque tinha sempre aquela mesma coisa, aquela dorzinha, e um dia quando se apresentar para o médico perguntou, porquê que não veio aqui antes? Sou padre, sou médico, sou doutor, era sempre a mesma coisa. O médico vai ficar perplexo a olhar para ela. Puxa, mas você podia ter sido curada e não foi. Olha, eu vou-lhe apresentar aqui um atestado, sabe do quê? Atestado de fracasso. Porque precisamente não foi atrás da solução do problema. E no caso concreto dos pecados, nós temos uma solução. É um sacramento de cura chamado confissão. Essa teria sido uma paciente que desistiu de lutar. Ou seja, uma paciente que fracassou, que não lutou contra os seus defeitos. Há uns anos atrás, Bento XVI, numa catequese que deu para várias crianças, ele dizia que é verdade que os nossos pecados são sempre os mesmos. Mas também é verdade que quando fazemos a limpeza da nossa casa, fazemos uma vez por semana. Embora a sujidade, a poeira, o pó, seja sempre o mesmo também. Bom, então, de tudo o que foi visto, o que é que nós podemos concluir? O que é que isto tudo significa? Bom, isto significa, sobretudo, que nós todos somos concebidos em pecado. Como diz o Salmo 50, et in peccatis
concepit me mater mea. Ou seja, nós somos débeis, nós somos fracos. Mas o grande problema não é confessar sempre os mesmos pecados. A raiz do pecado está em nós e só acabará no dia em que entregarmos a nossa alma a Deus. O verdadeiro problema, esse grande problema, não é confessar os mesmos pecados. É não rezar, é não lutar para os arrancar da alma. Pois enquanto eu tiver consciência deles, eu sei que tenho o dever de confessá-los. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.